Pessoal, hoje nós vamos falar sobre tipologia textual, é o tópico 2 do edital de vocês, na disciplina de língua portuguesa. Antes de iniciarmos na resolução de questões, nós vamos falar de forma bem resumida os tipos de textos que nós temos na nossa língua portuguesa. A tipologia textual ela é dividida em 5 tipos de textos. São eles narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. A tipologia narrativa, qual é a característica dela? Bem resumida aqui, que eu vou falar. Contar uma história incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos. Tem de existir a cronologia. Os fatos eles são narrados de forma cronológica, certo? Os acontecimentos. Então, é uma característica do texto narrativa. De forma bem resumida. No texto descritivo, nós temos a descrição de uma pessoa, de um estado de uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento. Há muitos adjetivos no texto descritivo. O texto descritivo é como se você estivesse tirando uma fotografia ali daquele local, naquele momento, certo? Essa é a característica do texto descritivo. Já a tipologia dissertativa, ele defende uma ideia, um ponto de vista, expõe a opinião através de argumentações. Tipologia expositiva apresenta um conceito, uma ideia ou informa sobre algo. Veja que o que difere dissertativo para expositivo é que no dissertativo você vai defender uma ideia, um ponto de vista por meio de argumentações. No expositivo, você vai apresentar uma ideia, um conceito, certo? E o quinto texto que nós temos na língua portuguesa é o texto injuntivo, e que as características são ensinar ou instruir sobre algo com o objetivo de levar a uma ação. Exemplo, uma bula de um medicamento, uma receita. Então, são exemplos de texto injuntivo. Nós vamos passar agora para a primeira questão. Temos 3 questões para respondermos a respeito de tipologia textual. Estamos sendo bem breve aqui nos vídeos, pois partimos do pressuposto que vocês já enfrentaram esse conteúdo, esse assunto. Então, é mais para relembrar o assunto. Certo, pessoal? O texto, a questão 1 fala o seguinte: considere o seguinte fragmento do segundo parágrafo. Então, o segundo parágrafo do texto é esse fragmento aqui, que diz o seguinte: eu ficava muito triste e solitário na escola. Não tinha amigos da mesma comunidade para conversar. Não tinha muito o que fazer com aquilo que eu sabia da aldeia e não podia criar muitas coisas. Quanto à tipologia, é correto afirmar que nele predomina a narração, injunção, descrição, argumentação ou exposição. Vou dar alguns segundos para vocês responderem e depois eu venho com a resposta e a explicação, pessoal. Pronto, vamos responder a essa primeira questão. Pessoal, nesse texto aí, as características dele é de texto descritivo. Portanto, correta aqui a letra C. Por que texto descritivo? Veja que a gente falou lá no início que o texto descritivo, a característica dele é descrever um objeto, um acontecimento, uma pessoa, o estado de uma pessoa. Veja, a gente falou também que se utiliza muitos adjetivos, tá certo? Então, quando ele fala, eu ficava muito triste e solitário na escola, né? Ele está descrevendo como é que ele ficava triste, né? O estado que ele ficava. Não tinha amigos da mesma comunidade para conversar. Então, essas são características do texto descritivo, certo? Uma outra coisa, vocês podem até ver aí que fala assim: quanto à tipologia, é correto afirmar que nele predomina a narração, injunção, descrição, argumentação e exposição. Veja que eles falam que predomina, que não existe, pois não existe um texto puro na nossa língua portuguesa. Ou seja, assim, ele é só descritivo, é só narrativo.
é só argumentativo. Sempre você vai ver nos textos características da narração, às vezes da argumentação, mas uma tipologia textual que vai predominar no texto. No caso, esse aqui que predominou foi a descrição, certo, pessoal? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte, olha. Assinale a alternativa correta no trecho. A simplicidade do lugar com construções de madeira vermelha e branca emolduradas por grama verde e esmeralda convida o visitante a apreciar a beleza do lugar como a tela de um belo quadro, sem pressa. Temos o parágrafo predominantemente, ó a palavra predominantemente, aí quer saber o que predomina, qual é a tipologia textual que predomina aí nesse parágrafo, tá certo? A letra A fala injuntivo, letra B narrativo, letra C descritivo e letra D dissertativo. Deixar aqui alguns segundos para que vocês analisem, vejam qual é a resposta, depois eu volto dando a resposta explicando, certo, pessoal? Pronto. Vamos lá. Pessoal, nessa questão também nós temos um texto descritivo, que por sinal, só lembrando que essas questões é da banca de vocês, da IBFC, certo? Por sinal, a gente percebe que essa banca ela se utiliza muito do texto descritivo nas questões dela. Aí, mais uma vez, é um texto descritivo, né, que ele está descrevendo aí, né, um lugar. Você vê que ele utiliza adjetivos, então é característico mesmo do texto descritivo, a predominância aí do texto descritivo, certo, pessoal? A segunda questão também é descritivo, descrição. Vamos agora para a terceira e última questão deste vídeo, tá certo? Fala assim, ó, aqui fala assim, leia o segundo parágrafo do texto apresentado e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada. Aí o parágrafo está aqui em cima, eu não trouxe o texto todo porque é muito grande, então para que a gente pudesse colocar em um slide só, eu só trouxe só o parágrafo, que eles pedem, né, para analisar. E o parágrafo fala o seguinte, aqui em cima, fala assim, ó, dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Acaraú. As regiões do centro-norte do estado, Forquilha, Sobral e Araçuba, a região de Cariri, Crato e Nova Olinda e o sertão central, Quixadá e Xeramobim. São palcos de manifestações rupestres que foram objeto de pesquisa em estudos acadêmicos. Então, com base nesse texto aí que nós lemos, qual tipo de tipologia a gente pode atribuir a esse texto? Letra A, dissertativa, B, injuntiva, C, narrativa, D, descritiva ou E, argumentativa? Dá alguns segundos para vocês responderem e depois eu volto com a resposta, com o gabarito da questão. Pronto. Pessoal, o gabarito dessa questão é a letra D. É um texto que predomina a descrição. É um texto descritivo, tá certo? Predominantemente descritivo. Mais uma vez, a gente vê a descrição em questões da IBFC, certo, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.